Olá, eu sou o pastor Fernando Francelino e você está no canal oficial da Igreja CI. Se você ainda não é inscrito no canal, eu quero te convidar a se inscrever agora e ativar o sino para receber as notificações dos nossos próximos vídeos. Você assistirá agora uma mensagem de boas novas, o Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo, que revelará o teu caminho e te ajudará a desfrutar da vida abundante e eterna que o Senhor tem para você. Que Deus te abençoe. Hebreus 13 diz assim: seja constante o amor fraternal, não se esqueçam da hospitalidade, foi praticando-a que sem o saber alguns acolheram anjos. Lembre-se dos que estão na prisão como se aprisionados com eles, dos que estão sendo maltratados como se vocês mesmos estivessem sendo maltratados. O casamento deve ser honrado por todos, o leito conjugal conservado puro, pois Deus julgará os imorais e os adúlteros. Conservem-se livres do amor ao dinheiro e contentem-se com o que vocês têm, porque Deus mesmo disse: nunca os deixarei, nunca os abandonarei. Podemos, pois, dizer com confiança: o Senhor é meu ajudador, o que me podem fazer os homens? Lembre-se dos seus líderes que lhes falaram a palavra de Deus, observem bem o resultado da vida que tiveram e imitem a sua fé. Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e para sempre. Amém? Pai, nós te damos louvor, Senhor, pela tua palavra, te agradecemos por esta noite, por essa oportunidade. E te pedimos, Senhor, que a tua graça esteja sobre nós, o teu amor e a tua revelação, para que a gente tenha hoje, Senhor, um momento a mais contigo, de mais crescimento, de mais comunhão com o teu Espírito e uns com os outros, em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Amém. Bom, gente, ontem eu comecei falando sobre a importância e as características da paternidade. A nossa geração é uma geração que, no que diz respeito à paternidade, ela é muito mais flexível, muito mais acessível. Nós somos pais, aqueles que são pais aqui, sabem que nós somos pais, na nossa geração, muito mais liberais. Os nossos filhos têm um acesso diferente do acesso que nós tínhamos aos nossos pais. Na minha geração, nem tanto, mas talvez na geração do meu pai, no que diz respeito ao meu pai, com relação ao relacionamento dele com o meu avô, a figura paterna era uma figura mais autoritária, mais ríspida, uma figura menos acessível. E a relação pai e filho era uma relação muito de cima para baixo, era ordem e obediência, e tão somente ordem e obediência. Não havia diálogo. Quem aqui já é um pouco mais velho sabe que antigamente eram raras as famílias onde havia o diálogo. O confronto, então, a discordância era algo inadmissível, você discordar de um pai. Você dizer: pai, mas por quê? Alguns não dizer porquê já levavam, antigamente uma bronca, e já ficavam de castigo, quando não eram açoitados, sofriam agressões, cintadas, chineladas, enfim. Era assim. Hoje é muito mais acessível. Eu estava conversando com meu filho, a gente conversa muito, e ele tem uma liberdade comigo muito grande. Às vezes até se passa, e eu preciso dizer a ele: não se esqueça que eu sou teu pai. Não se esqueça que ter liberdade não é o mesmo que libertinagem. Então você tem liberdade comigo, mas eu ainda sou o seu pai. E o que me faz ser um pai bom não é a liberdade que eu te dou, mas é especialmente as instruções que eu te dou. Porque a nossa principal função paterna é instruir os nossos filhos. Talvez a gente instrua de uma forma diferente, mas a gente precisa instruir. O que nos faz ser pais corretos, diligentes, é a capacidade que nós temos de influenciá-los, de instruí-los, de direcioná-los. Às vezes a gente se frustra porque a gente não pode dar isso, ou não pode dar aquilo, ou não pode presentear, ou não pode dar uma qualidade de vida melhor, ou nos frustramos porque decepcionamos e entristecemos os nossos filhos, mas a verdade a reflexão que a gente tem que fazer como pais e mães é se de fato nós estamos buscando deles o melhor, querendo para eles o melhor, ainda que a repreensão provoque dores. A Bíblia Sagrada diz que nenhuma repreensão no momento parece de alegria, mas sim de tristeza. Mais tarde, porém, ela produz frutos de justiça e de paz na vida daqueles que por meio delas foram exercitados. Então nenhuma disciplina mesmo parece motivo de alegria.
Ninguém gosta de confronto, ninguém gosta de correção, ninguém gosta de nenhum tipo de disciplina, de exortação. É natural do ser humano. A Bíblia diz que o coração do homem, ele é naturalmente inclinado para a libertinagem, para a rebeldia, para o mal. Então você se sujeitar à disciplina, à correção, é um esforço que você precisa fazer. Eu não conheço ninguém. A diferença é que a diferença de uns para os outros é que uns são submissos, uns ponderam, uns refletem. Não estou gostando, mas é o meu pai. Não estou gostando, mas é a minha mãe. Não gostei do que falou, mas eu preciso respeitá-lo, preciso respeitá-la, a figura. Não gostei, mas se eu analisar, o que ele está querendo é o meu bem. Talvez ele não esteja fazendo do jeito certo, ou talvez ele esteja equivocado, esteja equivocada, mas é o meu pai e a minha mãe. Os submissos pensam dessa forma, os rebeldes, eles sequer pensam, eles já explodem, eles já se levantam contra, e essa é a diferença. Mas mesmo aquele que se submete não gostou, toda repreensão é motivo de tristeza, quando nós somos repreendidos. Toda disciplina, ela traz tristeza, porque a gente nunca compreende. Normalmente quem nos disciplina e nos corrige é alguém que já passou por aquilo que nós vamos passar, é alguém que já conhece o que nós ainda vamos conhecer, e por isso tem uma visão ampla, tem uma visão maior, tem uma visão do todo, enquanto nós estamos focados ali naquele momento com as nossas demandas, os nossos desafios, mas ao mesmo tempo a nossa imaturidade. Então nós achamos que somos donos da razão, e aí às vezes eu digo para o meu filho: não se esqueça, o que me torna um pai bom para você é especialmente os dias em que eu confronto você, os dias em que eu faço coisas e falo coisas para você não fazer. Os nãos muitas vezes vêm muito mais carregado de amor do que os sims. Os pais, as suas grandes expressões de amor, na maioria das vezes, são os nãos, e não os sims. Os nãos, que dói na gente. Mas lá na frente, nós veremos os nossos filhos na direção certa. E os nossos filhos também se lembrarão de nós como bons pais. Eu, pelo menos, lembro de muita correção dos meus pais, que hoje eu dou graças a Deus por isso. Mas naquela época, é óbvio que eu não gostava. Mas hoje eu posso dar glória a Deus por uma chinelada, por uma exortação, por uma correção, porque me livrou. A Bíblia diz que a disciplina livra a criança da sepultura, e que a gente não deve se negar a disciplinar. Quando diz respeito à questão pastoral, ontem eu falava sobre isso, e aqui eu entro mais na nossa seara no culto de hoje. No que diz respeito à questão pastoral, de liderança, porque quando eu falo pastor, eu entendo que sacerdote, função pastoral é cuidar de gente. Então talvez você não seja um pastor num título eclesiástico para cuidar de um ministério, mas você é pastor de um pequeno rebanho, das suas ovelhinhas lá da sua casa. Você é pastor se você anda com Deus e você lidera um grupo de pessoas, se você faz parte talvez de um trabalho, você é um coordenador. Existem pessoas que lhe ouvem e você lidera, de alguma forma você é um pastor, porque o pastor na essência é aquele que guia. E se você está guiando pessoas, você guia elas em Deus. Se você está em Deus, você de alguma forma, ainda que você não fale de Deus, mas você carrega princípios tão poderosos do Senhor, que você utiliza inclusive no mundo corporativo, você utiliza nas relações. Então o pastor é aquele que guia. Eu já falei outras vezes e eu gosto sempre de repetir quando eu falo para a liderança, a melhor definição de pastor para mim é a Segunda Guerra Mundial, quando os pilotos de aviões na guerra conduziam, um piloto de avião que estava com seu avião preservado, ele conduzia o outro piloto com o avião danificado até a base ou o porta-aviões, e essa condução era lado a lado, mantendo contato visual. E estes pilotos que estavam conduzindo os pilotos com os aviões avariados, danificados, eram chamados de pastores.
E essa é a função nossa pastoral. É uma função de condução, mantendo o olhar visual, uma condição em que nós só conseguimos conduzir porque de alguma forma nós, pela graça do Senhor, não fomos danificados naquela batalha. Mas a verdade é que nós estamos no mesmo nível. Estamos também num avião, sujeito a danos. Mas pela graça de Deus, nessa batalha a gente está bem. Então se a gente está bem, a gente conduz alguém para um lugar de resguardo, para um lugar de conserto, para um lugar de renovação, de fortalecimento, de proteção. Essa é a função pastoral. E não há como você cuidar de pessoas, liderar pessoas, pastorear pessoas, se você não tiver um coração paterno. Não há como. Não está preparado para cuidar de gente quem não tem um coração paterno. E você não precisa ser propriamente um pai biológico, mas o coração paterno é exatamente esse coração que em amor corrige, em amor instrui, em amor protege, em amor. Um coração paterno é aquele coração que não quer que ninguém se perca, mas que todos cheguem no lugar da vitória. E às vezes eu vejo se levantar pastores, líderes, que não se preocupam com o ser humano. O ser humano para ele é uma cifra, é um número, não é um indivíduo, não é alguém, não é um ser que possui espírito, alma e corpo. É apenas uma ferramenta de benefício para a produção de números. Esse não é líder, esse pode ser chamado de chefe, de dono, não de líder. Porque a diferença é brutal entre liderança e chefia. O chefe é aquele que diz, vai lá e faz, mas como? Não sei, te vira. O líder é aquele que diz, você precisa fazer, como? Vem aqui que eu te ensino. Vou te mostrar como é que você faz. Ele conduz pela referência, ele conduz pela inspiração, ele conduz pelo exemplo, ele conduz pelo testemunho. Pelo menos estes são aqueles que o Senhor estabeleceu. Pessoas que lideram, que governam, que administram, que pastoreiam, que estão à frente de outros, segundo a vontade do Senhor, fazem isto pelo exemplo, e precisa ter um coração pastoral. Eu já vivi aqui na igreja situações de pessoas chegarem em mim para falarem mal de outros membros. É o pior erro que cometem. Eu já tive, não foi proposta, foi determinação. Pessoas já sentaram na minha frente e determinaram para mim, ou ele ou eu. Você precisa tirar, você precisa, olha o que essa pessoa está fazendo, olha quão pecaminosa é, olha quão não sei o que, será que você não vê, será que você não, é simples. É a mesma coisa que alguém chegar para mim e dizer o seguinte, você tem 3 filhos, o Luca, o Bernardo e a Bela, abandona um deles. Eles estão fazendo coisas erradas. Alguém aqui que é pai, abandonaria um filho? Se alguém vier falar mal, não que o filho não tenha feito, você vai corrigir, você vai chamar, mas você não vai largar. Você não vai mandar para a rua. Você não vai mandar embora. Então é o maior erro, é o maior equívoco. Porque o coração que Deus me deu em relação a pastorear a igreja é um coração paterno. Não significa passar a mão na cabeça, mas significa não querer que se perca. Então a gente chama, a gente corrige, mas não vem pedir para botar para fora, porque isso não vai acontecer. Isso não vai acontecer. Se você é pai, se você é mãe, você me entende. Isso não vai acontecer. A gente quer que todos sejam conduzidos, todos cheguem, todos alcancem, todos conquistem, todos sejam libertos. E cada um está num nível, cada um está no estágio. Uns na igreja são crianças, bebês. Bebê faz sujeira, ele tem que limpar, volta e meia a sujeira dele. Aí outros são adolescentes espiritualmente falando, são rebeldes, ainda estão naquela fase, quando você vê que está tudo bem, de repente apronta também. Poucos são os maduros que já estão criados, que você olha e diz assim, esse eu criei bem. A maioria está nessa fase de passar por essas. Só que o coração paterno é o coração pastoral.
não há como pastorear se não tiver um coração paterno. Quem não tem um coração paterno e quer liderar pessoas, ele quer se livrar de problemas, e livrar-se de problemas na igreja significa livrar-se de pessoas. Então é mais fácil que saia de uma vez, e às vezes a gente vê que as pessoas, elas comemoram a saída de um, de outro, e não é aquilo que o Senhor nos chamou para viver. Só que mesmo o coração paterno, pastoral, ontem eu ainda dizia o seguinte, que no que diz respeito ao meu pastoreio na igreja, eu também exerço de uma forma bem liberal. Eu não sou uma pessoa dada à carga da liturgia, do cargo em si, aquele afastamento muitas vezes que a gente percebe que existem nas igrejas, na religião. Eu gosto de ser uma pessoa acessível. As pessoas brincam comigo, elas fazem memes no WhatsApp, mandam, e enfim, e a gente se diverte, e eu não tenho problema nenhum com isso. Eu também gosto de ser esse pastor mais acessível, mais liberal, mas como pastor eu também espero que, se um dia as pessoas me lembrarem-se de mim, que elas lembrem-se que eu fui alguém que pregou o evangelho de verdade, porque a minha principal função pastoral é a instrução. Se eu puder ser bem-humorado sempre, legal sempre, acessível sempre, glória a Deus, eu me alegro com isso. Mas a minha principal função é trazer a palavra como ela é. Ainda que seja necessário um dia exortar, corrigir, repreender, porque nem sempre a gente está aqui para ser legalzinho, a gente está aqui para falar a verdade. A gente está aqui para conduzir. E às vezes as mudanças que a gente precisa passar na vida, elas vão doer. E elas só vão acontecer se alguém tiver a coragem de chegar para nós e nos confrontar. Porque existem certas coisas na nossa vida que a gente precisa do confronto. Se não houver o confronto, não haverá a mudança. Se não houver o desconforto, aquela situação, aquele choque, sabe, aquele choque de realidade. Triste é o homem, errante será o homem que não tem ninguém que possa lhe confrontar, porque a gente se engana no nosso coração. E a função pastoral muitas vezes é essa função de confronto. Porém, o confronto nunca é para jogar para fora, o confronto sempre é para trazer crescimento. Quando a gente tem um coração pastoral e a gente precisa confrontar alguém, quando Jesus olhou para Pedro e disse assim: passar para trás de mim, Satanás. Se Pedro não fosse alguém que tivesse um caráter de filho, o passar para trás de mim, Satanás, que ele ouviu, significaria dizer, ou se Jesus não tivesse o coração pastoral, o para trás de mim, Satanás, significaria dizer exatamente o fica para trás porque eu estou indo e não te quero mais. Mas como Jesus era um mestre do amor, Pedro tinha um caráter de filho, porque Jesus disse: aquele que me vê o Pai. Então Pedro, ao olhar para Cristo, também via a figura do Pai Celestial. O passar para trás de mim, Satanás, nada mais era do que colocar Pedro no lugar que ele devia estar. Aonde? Seguindo para trás. Você está querendo tomar a frente e o teu lugar é me seguir. Aquele que quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, toma a sua cruz e siga-me. Jesus não estava preterindo Pedro, Jesus estava colocando Pedro onde ele precisava estar, seguindo, para que pelo exemplo ele pudesse ter o coração de Cristo ali na frente, quando Jesus daria a ele a maior missão da história da vida dele, que era conduzir a igreja quando Jesus não estivesse presente, fisicamente e somente através do seu Espírito. Só que só entende isso quem é filho. Quando Jesus chegou para os discípulos, disseram assim: vocês querem ir com essa turma toda aí, que só quer saber do que eu tenho para dar para eles de comida, material, não querem saber o que eu carrego, não querem ter relacionamento comigo, vocês querem ir com eles? Agora é a hora, podem ir. Todos eles ficaram, porque eles entendiam que para onde eles iriam, se era Cristo quem tinha a palavra. Quando Jesus olhou para João e para Tiago e disse: vocês pensam que vocês são de que tipo de espírito? Eu não vim no mundo para destruir ninguém, porque eles queriam lançar fogo dos céus. Eu vim no mundo para que o mundo fosse salvo por meio de mim. Então vocês precisam entender de que espírito eu sou e de que espírito vocês são. Jesus ali estava confrontando
Jesus ele não se negou a confrontar. Só que todos os confrontos de Cristo sempre foram para conduzir para perto. Jesus, ele foi extremamente confrontador com Nicodemos, por exemplo. E Nicodemos era uma autoridade em Israel. Nicodemos era alguém que carregava no coração um orgulho por ser uma autoridade nos dias de Cristo. Fazia parte do grupo dos líderes religiosos de Jerusalém. Mas Jesus falou para ele assim: tu és mestre e tu não sabes? Meu irmão, isso é o pior choque no orgulho de alguém. Jesus mais ou menos estava dizendo para ele assim: ó, você é dono de tudo e não sabe gerir nada? Você chegou no topo da vida e não consegue discernir? Você não vai ver o reino de Deus, você não vai entrar no reino de Deus se não nascer de novo, se não nascer da água, se não nascer do Espírito. Ele confrontou Nicodemos, mas esse confronto foi em amor. Tanto é que Nicodemos foi aquele que, quando Jesus morreu, estava lá para tirá-lo da cruz e ungí-lo. Foi ele quem levou as 34 quilos de especiarias para ungir o corpo de Cristo. Você sabe quanto que custou isso? Você sabe quanto que ele se arriscou por isso? Porque ele precisou ir a Pilatos e se expor diante de todo o sinédrio para poder, junto com Arimateia, tirar Jesus da cruz. Foi ele quem disse, quando os líderes estavam querendo matar Jesus antes do tempo, foi ele quem se levantou e disse: por acaso a nossa lei condena alguém sem ouvi-lo antes? E os líderes olharam para ele e falaram assim: por acaso você é discípulo dele agora também? Ele se expôs várias vezes, e isso só foi possível pelo confronto, porque ele percebeu que o confronto de Jesus foi para trazer crescimento para ele. E meu irmão, a gente não investe em nada daquilo que a gente não acredita. Para ele ter investido no corpo morto de Cristo, ele sabia aqui no Espírito que ao terceiro dia ele ressuscitaria. E foi o confronto que levou ele ali. Então a gente não deve se sentir culpado quando a gente precisa confrontar. A gente não pode se sentir culpado quando a gente precisa muitas vezes tirar benefícios, poupar os nossos filhos de alegrias momentâneas em troca de um crescimento que será produtivo e permanente. O que a gente precisa checar é se a gente está fazendo por amor ou por raiva. Se a gente está querendo fazer para que haja um crescimento genuíno, ou se a gente está querendo fazer para que sofra mesmo, para que a vingança seja aplacada no nosso coração. É isso que a gente precisa analisar. Agora, se o nosso coração é um coração querendo ver crescer, ainda que seja necessário confrontar, a gente precisa fazer isso. E é assim que Deus faz conosco. Os confrontos de Deus conosco, todos eles são para que o nosso crescimento aconteça, para que o amadurecimento venha. Não dá para amadurecer sem dor. Eu nunca vi ninguém amadurecer sem dor. Eu nunca vi ninguém amadurecer na vida sem conflitos internos, sem adversidades. Eu nunca vi ninguém ser maduro não passando por tribulações na vida. Não existe isso. As pessoas que, você sabe, todas as pessoas que tiveram tudo de mão beijada a vida inteira e não passaram por sofrimentos, se tornaram ou jogaram tudo fora, ou se tornaram pessoas duras, ditatoriais. Hoje ainda eu estava vendo um vídeo sobre o estilo de vida sempre esqueço o nome dele, do ditador da Coreia do Norte, o Kim Jong-un, é isso? Desde muito, enfim, já é um país, ele já é a terceira geração da dinastia que comanda o país, então ele já cresceu. O povo não tem acesso a nada, mas ele sempre teve acesso a tudo. E a gente ouve coisas terríveis, porque quando a gente não passa sofrimentos, a gente não tem empatia. O que nos faz ter empatia pelo próximo é justamente a consciência de que nós somos tão pó quanto o próximo. Eu posso dizer por mim, eu cresci num lar que eu posso dizer que eu nasci já em berço
de ouro, como se diz aí a expressão popular. Porque quando eu nasci, os meus pais, o meu pai já era muito bem de vida. Mas ainda assim eu nasci com um discurso, com uma consciência, porque o meu pai e a minha avó sempre contavam a história deles. Que a minha avó dividia um ovo para 4 filhos comerem, que ela muitas vezes comia só arroz puro, porque tinha um ovo para os 4, para os 3 filhos, né? Era o meu tio Joel, meu tio José Carlos e o meu pai. Os 3 filhos comeram, ela dividia o ovo, e muitas vezes ela ficava com arroz puro. Ela ia atrás de casa numa vala que tinha céu aberto para pescar piavinha, quando pescava, ou seja, aquela piava muito bem alimentada, com coliformes fecais e tudo mais, e assim eles foram crescendo, barriguinha inchadinha. Eu já contei aqui na igreja que o meu pai uma vez ganhou uma bicicleta, que era o sonho da vida dele, ganhar uma bicicleta do meu avô, e ele ganhou a bicicleta, só que o meu avô, quando comprou, não tinha dinheiro para comprar a bicicleta completa, comprou uma bicicleta sem a roda da frente. E o meu pai, muito feliz com a bicicleta, ele andava com aquela bicicleta para cima e para baixo na rua, de barro. Quando o meu avô conseguiu dinheiro para comprar a roda da frente, a bicicleta já tinha gasto o garfo, não dava mais para botar a roda. E eu cresci ouvindo essas histórias, mas eu propriamente tinha só como uma consciência: olha, valorizo o que você tem, mas eu nunca tinha sofrido. Eu fui descobrir que o mundo era mau aos 30 anos, que havia dificuldade aos 30 anos, que as pessoas eram injustas aos 30 anos, que a necessidade também bateria na minha porta aos 30 anos, e eu passei por tudo que você imagina. Eu só não passei fome, mas eu passei por necessidades. Já tive luz de casa cortada, alguém aqui já teve? Eu tive depois dos 30 anos. Já passei dificuldade, várias, já fui, enfim. Mas você sabe o que isso fez comigo? Melhorou demais o meu caráter. Me ajudou muito para poder pastorear a igreja. Porque antes dos 30 anos eu tinha uma certa pretensão e presunção, que todo aquele que nunca passou por sofrimento, de certa forma tem, sabe qual é? Se não tem, deve ter alguma coisa errada nele. Se está sofrendo, deve ter feito alguma coisa para sofrer. Até o dia que na sua presunção você olha para si e diz: espelho, espelho meu, tem alguém mais perfeito do que eu? E aí você olha para a sua realidade cheio de falhas e circunstâncias e necessidades e adversidades, que simplesmente o tempo e o acaso provocaram. Nem tudo é consequência de pecado propriamente, de erros propriamente. Nós estamos sujeitos ao tempo e ao acaso, ou por acaso agora, se alguém pegar coronavírus, é porque é mais pecador do que o outro. É uma pandemia, é um surto, é algo que está acontecendo, uma porcariazinha de um vírus, levando uma população global ao desespero. Jesus falou que nos últimos dias os homens desmaiarão de terror diante daquilo que está por vir, e que haverão pestes e epidemias em muitas partes do mundo. Então isso é só o começo. O que nos guarda é a certeza de que o nosso Redentor vive. Mas o fato é que o tempo e o acaso afetam a todos, mas a gente só aprende isso quando a gente sofre. E sabe o que o Senhor quer fazer da igreja? Uma coluna, um baluarte, uma casa sólida e edificada, que não apenas garante a nossa vida, mas enquanto o Senhor Jesus não voltar, é uma casa que estará com a sua porta aberta, para que pessoas entrem e sejam acolhidas, transformadas, regeneradas, mudadas na sua vida. E você sabe como isso acontecerá? Por meio da empatia. É por isso que, como igreja, nós passamos, todos nós passamos ou estamos passando por períodos de sofrimento. É muito comum quando você vê alguém dizendo: resolvi caminhar com o Senhor, resolvi me alinhar com a vontade de Deus, mas esse período em que eu decidi tem sido tão turbulento, tem sido tão sofrido,
não é porque Deus não te ama, é exatamente porque Deus começou a fazer uma grande obra na sua vida. E porque Deus é um pai que Ele forja o caráter por meio da disciplina. O Senhor não se nega a disciplinar aquele a quem Ele ama, mas disciplina todo aquele que Ele aceita como filho. E a função do Senhor é gerar um caráter forjado, preparado, referência para esse mundo corrompido, caído, e que tem no coração compaixão. Por que Cristo se tornou o sumo sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque? Por que Cristo adentrou os céus e hoje se compadece das nossas necessidades? A Bíblia diz que nós não temos um sumo sacerdote que não possa se compadecer das nossas necessidades, mas sim alguém que, como nós, passou por todo tipo de tentação, porém sem pecado. A diferença entre nós e Cristo é que nós pecamos. Cristo passou sem pecado, mas a Bíblia diz, nós podemos nos achegar com confiança, porque temos alguém que se compadece, e se compadece por uma única razão: sabe a dor do sofrimento que nós estamos sofrendo. Então, como igreja, os sofrimentos que nós estamos sofrendo agora, o ânimo que eu posso te dar é dizer que eles são leves e momentâneos, e que aquilo que eles estão produzindo agora é uma glória eterna que pesa muito mais do que eles, e que essa dor que hoje você sente, eu não sei qual é a área que você sente, mas se você é chamado para liderar, líderes são forjados nas cicatrizes. Você não vê um guerreiro na vida, um vencedor na vida que não tenha cicatriz, você não vê isso. E cicatriz não é a marca de uma doença, é o sinal de uma vitória. São as dores que você olha, são os grandes troféus. É assim a vida. A Bíblia diz que Jesus ressuscitou, mas as marcas na mão e no lateral dele estão ali, porque a marca da vitória são as cicatrizes daquele que venceu a morte. Então, as dores que a gente passa não são castigo, são forja. É o fogo do Senhor forjando o nosso caráter, para nos dar a empatia, para sermos essa igreja, que nesses últimos dias, meu irmão, vai vir muita gente desesperada, vai vir muita gente destruída, e o poder da igreja não está num verso bíblico decorado, não está na letra. O poder da igreja está no Espírito. O poder de Deus se manifesta no Espírito. É no Espírito que nós sabemos que somos filhos de Deus. E você sabe o que é o Espírito? É essa empatia, essa capacidade de se colocar, essa capacidade de ver a dor e sentir dor. Você pode ver, todo o poder de Deus que se manifesta através de nós, só se manifesta quando nós conseguimos nos ligar à pessoa, num sentimento de compaixão, senão a gente não consegue fazer nada. Não é em nome de Jesus, amém, como um amuleto, é se ligando à pessoa. Jesus ressuscitou Lázaro porque primeiro chorou, diz a Bíblia. Jesus ressuscitou Lázaro porque primeiro ele se incomodou no espírito por ver Maria e os judeus chorando. Jesus se perturbou, quando você vê João 11, você vê que ele fica perturbado no espírito, ou seja, ele fica comovido, indignado, ele é alguém que ele olha para o povo chorando e se indigna, não quero mais que esse povo chore, e por isso ele ressuscita Lázaro. Então, se a igreja não tiver a capacidade de se conectar com a dor alheia, ela não terá o poder que Deus quer que ela tenha. Então é por isso que o Senhor permite que a gente sofra dores. Tem alguém que diz que vencedores são aqueles que vencem as dores. Então as dores não são para nos ferir, para nos castigar, para nos amaldiçoar, para nos fazer agora colher os frutos da maldição. Meu irmão, quando a gente está em Cristo não há mais condenação. As dores são para nos dar essa capacidade de nos ligar às pessoas. Depois que eu passei por tudo que eu passei,
o Senhor me levou a um estágio de dores insuportáveis, de eu dizer assim, eu não aguento mais. Foram 3 anos você sabe quando tudo dá errado na sua cabeça? Você sabe até quando é para dar certo, dá errado? Você sabe quando você diz assim, ó, que maré de azar? E eu não entendia, eu orava ao Senhor, dizia, Senhor, mas por que, meu Deus, essa é minha? E eu perdia. Agora vai dar certo, e dava errado. Agora a porta vai se abrir, e estava trancada. Agora eu já fiz tudo que eu devia fazer, agora eu estou até merecendo. E dava errado. Mas quando eu entendi, quando eu comecei, quando o Senhor me fez um pastor, porque esses foram os primeiros 2 anos e meio, que foi a formação pastoral, quando o Senhor deu a igreja para pastorear, eu comecei a perceber que todas aquelas dores eram as demandas das pessoas do dia a dia. E aí começou a cair a ficha, porque eu comecei a sentar com as pessoas e comecei a ouvi-las falando, e meu Deus, eu já passei por isso. Eu sei o que tu está passando, eu passei por isso. Então tudo que você está passando hoje é para daqui a pouco você encontrar alguém passando as mesmas dores e você venceu. E você vai dizendo, eu sei o que você passou. E eu sei quem pode te tirar disso, eu sei quem pode mudar a sua vida, eu sei quem pode transformar a sua história, eu sei quem pode te dar força para enfrentar esse momento. É assim que a gente se compadece. Olha o que diz o texto no capítulo 12. O verso 5 do capítulo 12, olha a palavra de ânimo. Quem quer uma palavra de ânimo aqui para a gente ir embora feliz hoje? Amém? Então olha a palavra de ânimo. Vocês se esqueceram da palavra de ânimo que Ele lhes dirige como a filhos? Jesus, o nosso Deus, o nosso Pai Celestial, o nosso querido e amado Espírito Santo, vocês se esqueceram da palavra de ânimo que Ele lhes dirige como a filhos? Meu filho, olha a palavra de ânimo, não despreze a disciplina do Senhor, nem se magoe com a sua repreensão, pois o Senhor disciplina quem ama, e castiga todo aquele que aceita como filho. Suportem as dificuldades, recebendo-as como disciplina. Deus os trata como filhos. Ora, qual o filho que não é disciplinado por seu pai? Se vocês não são disciplinados, e a disciplina é para todos os filhos, então vocês não são filhos legítimos, mas sim ilegítimos. Além disso, tínhamos pais humanos que nos disciplinavam e nós respeitávamos. Quanto mais devemos submeter-nos ao Pai dos Espíritos, para assim vivermos. Nossos pais nos disciplinavam por curto período, segundo lhes parecia melhor, mas Deus nos disciplina para o nosso bem, para que participemos da sua santidade. Nenhuma disciplina parece ser motivo de alegria no momento, mas sim de tristeza. Mais tarde, porém, produz frutos de justiça e paz para aqueles que por ela foram exercitados. Então nós somos forjados no fogo, mas o fogo nos purifica e nos fortalece. Forja é exatamente isso. Forja é você pegar um material e depois que ele passa por esse processo de aquecimento, ele se torna mais resistente. Ele se torna inquebrável, porque ele sofreu o fogo. Então nós, como líderes, nós precisamos entender que todas as disciplinas, por mais que a gente tenha um pai amoroso, Deus é um Deus amoroso, Deus é um Deus que a gente pode chegar, Deus é um Deus acessível, Deus é um Deus de liberdade. O Espírito de Deus não é um espírito de ofensa, de acusação, de agressão, de rispidez, de autoritarismo, não. Deus é a expressão carnal em Cristo, e Cristo era aquele que se assentava e dizia, deixem vir as minhas criancinhas, deixem que elas corram à minha volta, e os pais traziam as crianças para que Jesus tocasse nelas, e Jesus ria, sorria, acolhia, acariciava, brincava. Nós somos estes em torno do Pai. Nós temos um Pai desse jeito, mas um Pai que ao mesmo tempo que está nos conduzindo, está nos alegrando, está nos dando a permissão de estar junto, também é aquele que quando vê o nosso propósito,
chegando, nos direciona, nos instrui. Então o nosso Deus é esse, que nos instrui, porque a principal função de Deus na nossa vida é instruir. As maiores mensagens que nós podemos ouvir não são aquelas que afagam a nossa alma, que derramam as bênçãos, que trazem os presentes. Isso tudo Deus dá. Deus é abençoador. Deus é presente, é aquele que presenteia. A Bíblia diz que aqueles que dele se aproximam precisam crer que ele existe e que ele recompensa, galardoador daqueles que o buscam. Deus é fonte inesgotável de benefícios para o seu povo, de graça e de amor. Mas as maiores mensagens para nós são aquelas que nos tiram daquele velho homem, dos velhos princípios, e nos confrontam e trazem a metanoia, a mudança de mente, que dói, mas produz fruto de justiça e de paz. Nos transforma em homens e mulheres melhores e nos dão lá na frente a capacidade de nós nos compadecermos. O texto que nós lemos, acho que mais uma vez eu não vou conseguir falar ele inteiro, mas ele é um direcionamento desde o verso 14, até do capítulo 12, até o verso 8, do capítulo 13 que eu li. Se você ler na sua casa, você vai ver que ele é um direcionamento coletivo para os hebreus. E os hebreus são aqueles que carregam a aliança de Deus por meio dos patriarcas. Eles foram eleitos em Abraão por meio do amor de Deus, ou seja, aqueles que foram chamados para liderar a nação de Deus, que deveriam liderar por exemplo, mas se tornaram obstinados, e a obstinação deles nos deu o acesso então pela fé em Cristo. Então, Deus aqui está falando com filhos, e Ele está dando aos filhos um direcionamento coletivo, dizendo a todos eles. Não vou comentar todos porque não dá tempo, mas vamos citando aqui. Ele vai falar o seguinte: esforcem-se para viver em paz com todos, e para serem santos, porque sem santidade ninguém verá o Senhor. O Senhor está dizendo assim: vocês precisam ter essa empatia. Vocês já passaram por bastante guerras, vocês sabem o que são as dores da guerra. Vocês sabem, vocês são um povo que desde lá do Egito veio conquistando e alcançando tudo por meio da guerra. Vocês sabem o que é uma mãe perder os seus filhos na batalha. Você sabe o que é um pai perder a sua família inteira numa batalha. Você sabe o que são as dores de ver inimigos entrarem e estraçalharem grávidas, crianças. Vocês sabem o que a guerra produz. Então eu quero de vocês agora, nesse tempo onde o Senhor já veio, já se entregou, onde o príncipe da paz habita dentro de vocês através do Espírito Santo, eu quero que vocês se esforcem para viver em paz. E essa palavra esforço significa seguir na direção. O que o Senhor está dizendo que nós devemos ser? Nós que já somos maduros, nós que já temos a reflexão da palavra, a gente deve ser os primeiros a buscar a paz. E talvez o ambiente de guerra hoje seja a nossa casa, seja um ambiente de trabalho corporativo, colegas de trabalho, repartição onde a gente está. Sabe qual é a palavra do Senhor? Seguir a paz com todos. Procure meios de pacificar. Você sabe o que Jesus Cristo falou sobre os pacificadores? 2 coisas: uma, serão felizes; 2, serão chamados como filhos de Deus. Bem-aventurados os pacificadores, pois eles serão chamados filhos de Deus. Tem gente que diz por aí que é filho de Deus, mas gosta de uma confusão. É o causador das intrigas, das discórdias, da confusão, da perturbação. Ele é o perturbador do lugar onde ele está. E se diz filho, não. Bem-aventurados os filhos, os pacificadores, Mateus capítulo 5, pois serão chamados filhos de Deus. Então, um dos maiores sinais de alguém que é filho de Deus é alguém que carrega o Espírito Santo, a promessa de Cristo, o príncipe da paz, ou seja, um mantenedor, um proclamador
da paz. E o Senhor está dizendo, se esforça para ter paz. Se esforça para ser santo. O esforçar não é o santificar-se por si mesmo. Nós não somos capazes de nos santificar. Mas a palavra do Senhor está dizendo, procure andar na direção da santificação. Em Tessalonicenses capítulo 5, Paulo vai dizer assim, o Deus da paz os santificará em todo o seu espírito, corpo, alma e corpo serão preservados irrepreensíveis na vinda do Senhor. Aquele que os chama é fiel e assim o fará. Quem nos santifica é Deus. Quem tira essa natureza humana corrompida, caída, que se contamina, é o Senhor. Mas o Senhor faz naqueles que desejam convergir, ou seja, converter-se. Nós vivemos um tempo onde a igreja está hiperlotada, a gente vê as pessoas voltando, buscando, olhando para a palavra, mas a maior parte delas estão convencidas da palavra, estão convencendo-se da palavra, estão acreditando, realmente, isso faz sentido, isto é verdade, isto tem nexo, isto é coerente. As pessoas estão se convencendo, mas a chamada do Senhor é para nós nos convertermos. Quando os homens ouviram Pedro pregando e disseram, o que a gente precisa fazer então? O que Pedro disse para eles? Arrependam-se, sejam batizados em nome do Senhor, para o perdão dos vossos pecados, e assim vocês viverão. Esse arrependam-se era essa metanoia, é a conversão, é o convergir. Eu me convenci, mas se eu me convenci, agora eu vou andar na direção daquilo que me convence. É isso que o Senhor quer de nós. E o Senhor está dizendo, se esforça para andar na direção daquilo que você já está convencido. Se converta aquilo que você se convenceu. É por isso que Jesus fala que aquele que ouve a palavra dele, acolhe no coração. O ouvir aqui é considerar aquilo que está sendo dito, é o akou em grego. Aquele que ouviu a palavra, considerou, é coerente, é digno de louvor, é verdade. Aquele que ouve e pratica, é aquele que se convence e se converte. Só tem mudança para convencidos, não em si mesmos, na palavra de Deus, que se convertem a ela. Pessoas que se convenceram e que se converteram. Esta casa não vai cair. Esforcem-se. Olha o que Paulo vai dizer. Alguns acham que é Paulo. Eu também sou da turma que acha que é Paulo que escreveu Hebreus, mas não há convergência nesse caso. O escritor vai dizer assim, que ninguém se exclua da graça de Deus. Olha o que ele vai dizer. Cuidem para que ninguém se exclua da graça de Deus. Que não haja em vocês, que não brote em vocês nenhuma raiz de amargura que contamine a muitos. É coletivo, a gente precisa cuidar, a gente precisa checar o nosso coração o tempo todo, para que a gente não se exclua da graça de Deus. Sabe qual é o momento onde a gente mais corre risco? Porque o que é a graça de Deus? A graça de Deus é o favor imerecido. A graça de Deus é a benevolência de Deus para nós quando nós não merecemos. Você considera que você precisa de graça? Eu preciso de graça todo dia. A graça de Deus não foi só salvadora, ela também é para todo dia. Onde é que eu corro o risco de me afastar e de me excluir da graça? Quando a graça de Deus é exclusiva para mim. E ela passa a ser negada a outros. Quando a graça que eu recebo eu não manifesto. Quando a raiz de amargura brota no meu coração, porque a raiz de amargura o que é? É um sentimento que eu tenho contra outro. Fechou meu coração. Miserável. Não merece. Se depender de mim agora está lascado. É ali que eu começo a correr o risco de me excluir, porque eu me esqueço que tem graça de Deus todo dia para a minha vida, eu também não estou merecendo. Então o escritor vai dizer o seguinte, cuidem para que ninguém se exclua, que nenhuma raiz de amargura brote e contamine.
E aí ele vai dizer o seguinte: que não haja nenhum imoral ou profano como Esaú, que por uma única refeição vendeu seus direitos de filho mais velho. Como vocês sabem, mais tarde, posteriormente, ele quis herdar a bênção, mas foi rejeitado. E já não pôde mudar a sua decisão, porque Deus o havia rejeitado, porque ele havia negado. Embora buscasse a bênção com lágrimas, não foi possível mudar. O que o Senhor está dizendo aqui? Cuidem como igreja, para não permitir que as necessidades que são momentâneas, e por causa delas, nós negociemos aquilo que o Senhor tem para nós, que é eterno. Cuida, para que não haja profanação. O profanar é o tratar como qualquer coisa aquilo que é sagrado. E o que é sagrado é o que o Senhor tem nos dado como propósito de vida. E o propósito de vida, muitas vezes, meu irmão, a gente, para vivê-lo, para viver o propósito de vida na nossa história, às vezes bate uma necessidade na porta. Mas essa necessidade é exatamente para a gente aprender a viver pela fé. É exatamente para aprender a viver na expectativa de que o Senhor que chama também é o Senhor que provê. É exatamente para tirar o coração da dependência humana e circunstancial. É por isso que muitas vezes as necessidades batem, mas Esaú, ele não entendeu isso, e ele estava só com fome. Ele havia chegado de uma caça, e na caça não conseguiu caçar, provavelmente estava com fome, e um guisado, uma lentilha, um prato de lentilha, ele trocou a primogenitura. A Bíblia diz que dons e chamados são irrevogáveis, e eu acredito que é porque Esaú tornou-se pai de uma nação também, chamada Edom. Então ele tinha um chamado de paternidade, de ser líder de tribos, de nações, ele carregava essa promessa sobre ele. Só que, o que é maior, Israel ou Edom? Edom nem existe mais hoje. Israel continua como uma das superpotências mundiais, e assim será, porque carrega uma promessa. E Esaú vendeu para Jacó, dizendo: o que me interessa? Primogenitura. O que me importa é essa necessidade agora. O que eu já vi de líder, meu irmão, negociando o seu chamado por um momento, por uma agenda, por uma proposta. O que eu já vi de pessoas, e nós não somos melhores do que eles. Em algum momento nós vamos chegar com fome das caçadas aí, das guerras, dos desafios da vida. E vai ser colocado diante de nós um prato de lentilha, a barriga ronca. Ei, a minha avó que dizia: com fome você come qualquer coisa. Mas na hora da fome a gente precisa lembrar do propósito, não da necessidade. Cuidado, para não trocar o teu propósito pela tua necessidade. Porque você vai comer, daqui a algumas horas você está com fome de novo. E por necessidade você vai estar sempre negociando. Por propósito, meu irmão, você até suporta a fome quando você tem propósito. E é o que o escritor está dizendo aqui. Depois ele vai para lá, para o final do capítulo 13. Foi o que nós lemos, onde ele diz que nós devemos ser constantes no amor fraternal. Sabe esse amor que eu comecei pregando a palavra? É o amor da compaixão, é o amor genuíno, o amor de Deus para conosco, que sofreu a nossa dor e por isso entende a nossa necessidade. E Paulo está dizendo o seguinte: seja constante o amor fraternal. Não se esqueçam da hospitalidade. Não se esqueçam de acolher o estrangeiro. Não se esqueçam de acolher o diferente. Não se esqueçam de acolher aquele que não faz parte do nosso grupinho. Não se esqueçam de acolher aqueles que quando chegam no nosso meio não parecem ser como um de nós. Mas o escritor está dizendo: quando a gente acolhe, talvez a gente esteja acolhendo anjos e a gente não está nem sabendo. Mensageiros de Deus que se manifestam na necessidade.
Ele continua dizendo: conservem-se livres do apego às coisas materiais. Conservem-se livres do amor ao dinheiro. O problema aqui nunca foi dinheiro. O problema para Deus nunca é o dinheiro. O problema para Deus é o apego. Tem pessoas que Deus vai dar recursos sobrenaturais, praticamente, abundantes. Deus é o dono do ouro, Deus é o dono da prata. Tem gente que Deus vai enriquecer literalmente nessa terra. Mas até a riqueza precisa ter propósito. A riqueza não pode ser para domínio da consciência humana. A riqueza deve servir como ferramenta para a realização de coisas maiores. E às vezes nós estamos apegados na necessidade, apegados nas coisas materiais, apegados na bênção que o Senhor deu, e a bênção está apodrecendo e nós estamos apodrecendo junto com ela. Porque a bênção, por mais que ela sirva para um momento, ela amanhã apodrecerá. Por que Deus mandava pegar maná todos os dias? E por que Deus no deserto ensinou o povo a não juntar maná para o dia seguinte? E aqueles que desobedeciam e juntavam, davam um mau cheiro e criavam um bicho nojento. Porque Deus queria ensinar eles a dependência diária e a consciência de que Deus é provedor todos os dias da nossa vida. Não se apegue às coisas, se apegue àquele que provê todas as coisas. Contentem-se, porque está escrito: nunca os deixarei, nunca os abandonarei. A gente só aprende isso, meu irmão, muitas vezes na necessidade. E aqui eu volto novamente a um testemunho particular. Como eu disse para você, eu nasci numa condição de vida muito boa. E dos meus 22 aos meus 30 anos mesmo, meu irmão, eu fiz tudo o que eu queria fazer. E tive recursos para fazer. Mas quando o Senhor me forjou, o Senhor me tirou todos os recursos. E eu dizia: Senhor, devolve, me dá, porque eu quero fazer, mas a verdade é que eu ainda estava muito apegado. E enquanto o Senhor não tirou o meu coração do apego, porque o apego muitas vezes não é nem para ostentação, nem para aparecer, o apego muitas vezes é para determinar. Sabe onde é que Deus tratou meu coração? Não foi na questão da ostentação, eu não tenho mais acesso, porque incrivelmente Deus me tirou os recursos, mas não me tirou os acessos. Eu continuei indo a lugares que eu sempre fui, eu continuei usufruindo de coisas na vida, e de alguma forma o Senhor me colocava lá. Meu irmão, tem tanto testemunho de coisas que, até lugares que eu fui jantar e na hora de pagar não paguei a conta, a pessoa disse: não precisa pagar. Porque Deus é Deus. Eu tenho muitos testemunhos, mas em mim Deus tratou especialmente o apego, a determinação, porque às vezes nós nos tornamos soberbos até para fazer a obra de Deus. Porque nós temos o recurso, então nós determinamos. Quanta gente que eu vejo que tem recurso e que determina onde é que tem que ser, sem perguntar para o Senhor aonde é que deve ser. Isso é muito perigoso. Eu aprendi, sofrendo. Hoje, para cada centavo eu pergunto: Senhor, é aqui, é lá, é aqui, é lá? O que o Senhor quer? Mas aprendi, desapegando. E no desapego, aprendi na experiência que Ele nunca deixa, Ele nunca abandona. Por isso, diz o texto, nós podemos dizer com confiança: Deus é o meu ajudador, o que temerei? O que me podem fazer os homens? Nada, porque você está guardado no Senhor. Você está guardado na palavra de Deus. E aí o texto termina dizendo duas coisas para nós encerrarmos. Falei demais já, né, gente? Mas hoje provavelmente é a última segunda-feira aí nos próximos 30 dias, então vamos ficar com... Ele termina dizendo o seguinte: líderes, homens que serão referências e mulheres que serão referências, o casamento deve ser honrado por todos. O leito conjugal deve ser preservado puro, pois Deus julgará os imorais e os adúlteros. Uma das maiores expressões do poder de Deus, da graça do Senhor, das bênçãos do Senhor, que a gente pode dar, é tendo a nossa casa alinhada, é tendo a nossa família como uma família que proclama a glória de Deus.
é termos o nosso casamento saudável. Paulo vai dizer a Timóteo que aquele que não cuida bem da sua casa não pode ser pastor, não pode ser líder, não pode ser presbítero, não pode ser bispo, não pode ser diácono, não pode ser alguém que serve de referência, porque ele, para ser isso, ele precisa primeiro ter mulher, filhos, uma família sujeita ao Senhor, reta nos caminhos do Senhor, porque a igreja de verdade é a igreja que se manifesta na minha casa, o culto é uma expressão da minha casa. Então o casamento deve ser honrado por todos, o leito conjugal mantido puro, um lugar de pureza, um lugar de verdade, um lugar de intenções genuínas, e é uma palavra para toda a igreja. É por isso que o diabo trabalha tanto para destruir as famílias, porque destruindo as famílias destrói os valores do reino de Deus, destrói a igreja. Uma igreja forte não é uma igreja com muitos dinheiro no CNPJ, é uma igreja com famílias fortes, é uma igreja com famílias restauradas. Toda igreja relevante na história da humanidade é uma igreja que teve as famílias restauradas, é uma igreja que foca na restauração das famílias. As pessoas que a gente vê dentro da igreja hoje, vivendo as maiores alegrias, a gente percebe que são pessoas que chegaram com a família totalmente deteriorada, destruída, às vezes já em processos finais de divórcio, e o Senhor restaurou, e o Senhor restabeleceu, e a família foi levantada, e hoje são pessoas maravilhosas no nosso meio, exemplos e inspirações para nós. Mas isso tem que ter uma consciência. Sabe qual é a consciência? O casamento deve ser honrado. O que tem de líder sendo tentado a dissolver, a desistir, a incompatibilidade de gêneros que está tão na moda, as dificuldades financeiras que o crente e o descrente passam, as divergências. Meu irmão, a Bíblia diz que o casamento é tornar-se uma só carne. Se tem uma coisa que dói é você fundir-se a uma pessoa. Duas culturas, duas cabeças, duas criações completamente diferentes, duas histórias, meu irmão, dois indivíduos, não existe ninguém igual. E aí você precisa agora tornar-se uma só carne, porque isso é o casamento, é o tornar-se uma só carne. Meu irmão, é negar-se muito, é abrir mão de muita coisa, é resolver perder a razão para ganhar a felicidade na maioria das vezes. Dói, mas quando acontece, o Senhor olha do céu e diz: ali está uma família que eu posso derramar bênçãos, porque o Senhor derrama a bênção onde? É na comunhão. O Senhor derrama a bênção é no acordo. Deus é Deus de acordo. E tem muitas famílias hoje vivendo uma tragédia em todas as áreas, porque é uma discórdia coletiva, ninguém se entende com ninguém, porque cada um tem a sua razão. E o desafio é sentar todo mundo na mesa e entrar num acordo. Ainda que um saia perdendo mais do que o outro, na frente vai ganhar muito mais. Na hora parece tristeza, mas lá na frente a bênção é tão abundante, porque Deus olha e diz assim: eu vi acordo, agora eu vou derramar graça. O casamento foi honrado, a família foi valorizada. Você sabe que a família foi a primeira instituição que Deus criou a família antes de criar a igreja. E meu irmão, aquilo que Ele criou, Ele se compromete. Deus não é Deus de falências, Deus não vai deixar falir aquilo que Ele criou. É por isso que você vê ao longo da história tantas lutas contra a família, mas a família não vai se dissolver, porque quem criou foi o Senhor. Foi o Senhor. As pessoas continuam casando, continuam acreditando no casamento, o diabo continua atrapalhando, muita gente continua desistindo, mas vai haver, e no final das contas, famílias inteiras entrarão dentro dessa arca chamada igreja, e o Senhor virá para buscar. Agora de nós tem que haver esse entendimento. A gente precisa considerar, a gente precisa honrar, a gente precisa valorizar. Se temos, a gente precisa valorizar. E aí no final ele termina dizendo: lembrem-se dos seus líderes, que lhes transmitiram a palavra. Atentem bem para o resultado da vida que tiveram e imitem a sua fé. Nós andamos por modelo de imitação.
Nós nunca chegaremos a um lugar aonde nós vemos pessoas estando lá, se nós não honrarmos, se nós não valorizarmos, se nós não orarmos, se nós não nos alegrarmos com os que se alegram. Tem muita gente que quer liderar, mas tem uma inveja enorme daquele que está liderando. Quer liderar lá na frente, mas quando vê alguém liderando, critica, não sabe valorizar, não sabe honrar, não sabe respeitar, não sabe se lembrar, não sabe orar, não consegue orar por ninguém acima dele, porque ele acha que ele é o melhor. Todo mundo que está acima dele está lá por algum tipo de injustiça que ele está sofrendo. Meu irmão, sabe o que a gente vai receber? Aquilo que a gente honra. Por isso que a Bíblia diz: honra o teu pai e a tua mãe. Porque a primeira referência de líder que a gente tem na vida é o pai e a mãe. E o que diz a Bíblia? Honra o teu pai e a tua mãe para que tudo te vá bem e tenhas vida longa nessa terra. Esse é o primeiro mandamento com promessa. Nós vemos uma geração que tem muita dificuldade de reconhecer a autoridade dos pais e por isso lá no mundo não conseguem vencer, não vão viver as promessas do Senhor, porque a gente não vive as promessas do Senhor se a gente não aprender a honrar aqueles que já chegaram onde a gente quer chegar. Eu sempre falo, uma das grandes virtudes do crescimento dessa igreja é eu como pastor ter um pastor. Honrar o pastor que eu tenho, lembrar dele, orar por ele, me alegrar com ele, me alegrar com as conquistas que ele tem conquistado, que é o Bispo Flori, vai estar aqui se nada mudar, dia 6 de abril. Lembrem-se, Davi olhava para Saul e sabia que Saul era um endemoniado, mas dizia: ungido do Senhor. Sabia que ele já tinha caído já na sua graça e na unção, mas ainda ocupava, estava lá. Nunca tocou em Saul. Saul perseguiu ele por 10 anos e ele nunca revidou. Sabe por quê? Porque se ele não reconhecesse a unção de Saul, a dele também não valeria. Porque quem ungiu ele foi Samuel, o mesmo que ungiu Saul. Então se ele desprezasse a unção de Saul, ele estaria dizendo: a minha também não vale de nada. E hoje, meu irmão, é exatamente assim. Se a gente desprezar a unção do Espírito de Deus sobre a vida de pessoas que já estão onde a gente não chegou ainda, a nossa também não está valendo. Por isso que a Bíblia diz: lembrem-se, atentem-se bem para o resultado da vida que tiveram e imitem a sua fé, porque eles estão imitando a Cristo, e nós chegaremos lá. E aí ele termina dizendo: Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e para sempre. Então guarda isso no teu coração. Se nós perdermos tudo que a gente falou aqui até agora, não perca a certeza de que Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e para sempre. O mesmo Cristo que fez o que fez há 2000 anos atrás, faz hoje. E o mesmo Cristo que faz hoje, porque talvez você esteja vivendo um hoje muito difícil. Então a palavra que eu tenho para você é: o mesmo que fez ontem, fará hoje. O mesmo poderoso em tudo que realizou ontem, realizará hoje. Ele disse: eu estarei com vocês por todos os dias. Ou talvez você esteja vivendo um tempo de muita bonança agora, talvez você já esteja vivendo o usufruto, mas ali na frente, alguma coisa fora dos seus planejamentos pode acontecer. Lembre-se que o mesmo Deus que está te conduzindo hoje, estará te conduzindo lá amanhã também. O mesmo Deus de pastagens verdejantes é o Deus que também caminha em vales de sombra de morte conosco. Então, meu irmão, nós não temeremos mal algum, porque Ele está conosco, Ele nos protege, Ele é sobre a nossa vida, independente dos momentos. Se estamos felizes, glória a Deus. Se estamos vivendo um tempo de tristeza, glória a Deus. Em tudo dai graças, diz a palavra, porque nós não estamos sozinhos. Ele é o Deus de ontem, o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó, o Deus de Davi, o Deus de Daniel, o Deus de Moisés, o Deus de Gideão, o Deus de Sansão, o Deus dos apóstolos, o Deus da igreja do passado, é o mesmo hoje. Então a gente chega lá e chega com confiança, porque o que Ele fez ontem, Ele fará hoje e Ele fará para sempre. Não há corona, não há guerras, não há rumores, não há problemas, não há dificuldades que podem tirar de nós a capacidade que o Senhor nos deu de, no meio disso tudo, nos levantarmos e erguermos a nossa cabeça, porque Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e para sempre. Isso não pode ser somente um discurso, uma retórica. Isso precisa ser um estilo de vida.
porque as pessoas estão lá fora perdidas. E Jesus disse assim, ó, brilhe a vossa luz diante dos homens, para que todos vejam as vossas boas obras e glorifiquem ao Pai que está nos céus. Só que essa luz não é própria, essa luz é Ele mesmo. Eu sou a luz do mundo, Ele disse. Aquele que crê em mim não andará em trevas, mas terá a luz da vida. E essa luz precisa brilhar, e essa luz brilha quando a gente caminha de cabeça erguida, no meio do caos. Deus não nos livrará do caos, mas nos manterá seguros e livres do problema no caos. Ontem eu disse isso e termino dizendo, na palavra do coronavírus eu falei isso. Paulo, quando na ilha de Malta foi se aquecer, colocou alguns gravetos no fogo. E diz a Bíblia que quando ele colocou os gravetos no fogo, uma víbora que estava no meio dos gravetos, ele não havia visto, saltou do fogo e grudou na sua mão. E todos na ilha de Malta disseram, é um amaldiçoado, vai morrer. E passaram-se os minutos, passaram-se as horas, e Paulo não morreu. Paulo sofreu a dor da picada, mas não sofreu os efeitos do veneno. E na vida, como igreja, nesses dias nós vamos andar assim. Nesse mundo vocês terão aflições. Vocês muitas vezes vão sofrer as dores da picada. A serpente vai picar, mas o veneno não vai matar vocês. Ainda que vocês bebam o veneno, não lhes causará mal algum. E vocês vão pegar em serpentes, e nada vai lhes causar dor. Jesus disse, vocês pisarão em serpentes. Lá em Gênesis a Bíblia diz que Cristo pisaria na serpente e ela lhe feriria o calcanhar. Nós pegaremos em serpentes, e o pegar em serpente não significa que ela não nos picará, mas nós temos a garantia de que os efeitos do veneno não trará letalidade para a igreja. Então você pode sair, meu irmão, andando de cabeça erguida. Dores virão, aflições virão, dias conturbados virão, mas tu e a tua casa não sofrerão dano, os venenos dessa serpente. No final nós estaremos em pé, libertos no meio do caos, como coluna e baluarte da verdade. E as pessoas olharão para nós e correrão para Cristo por causa de nós, que permanecemos vivos. Lembra-se lá no... Meu Deus, é tanta coisa, vamos parar de falar. Mas lá no deserto, só para a gente terminar, lá no deserto, víboras estavam atacando o povo. E Deus disse para Moisés fazer uma serpente de bronze e colocar... E todo aquele que para ela olhasse depois de picado não morreria. Meu irmão, como igreja, como vida, não se iluda. A vida é um deserto. Nós somos peregrinos, estamos passando pela terra. Só que no deserto nós temos pão, nós temos água, nós temos refrigério, nós temos calor do Senhor. Nós passamos pelo deserto, mas não morreremos no deserto. E nos desertos tem os animais peçonhentos do deserto. Entre eles, a simbologia de Satanás é a serpente. Então ela picava, o povo picava, só que o povo, quando olhava para a serpente de bronze, que é o símbolo de Cristo, os efeitos do veneno perdiam o poder e a eficácia sobre o povo, e eles eram curados. Então, meu irmão, por aí, volta e meia, nós vamos sofrer uma picada aqui, uma picada lá, mas basta olhar para Jesus Cristo e nenhum mal alcançará os nossos corpos, a nossa alma, o nosso espírito. Permanecerá preservado, porque maior é o Senhor que está conosco. E o nome de Jesus é o antídoto contra todo e qualquer veneno da serpente que contra nós se levanta. Você crê em nome de Jesus? Vamos levantar então em nome de Jesus.